Bom sábado, pessoal. Que bom estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, que a despeito da quarentena, que vocês, assim como eu, estejam sob as poderosas mãos de Deus, sob os cuidados do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor. E para iniciarmos o culto dessa manhã, eu quero cantar com vocês um hino que eu gosto muito, Quão Grande És Tu. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, o hino, compartilhar o som. Quão grande és tu. Vamos louvar a Deus juntos aqui. Amém. Deus seja louvado, né?
O tema de hoje, né? Alguém pode me dizer onde encontro Deus? Com um hino desse já dava para terminar essa live, porque tivemos já um encontro com Deus. Quão grande é o nosso Deus, né? Mas, nesse momento, nós vamos estudar esse assunto, mas antes de estudar o assunto, quero falar para você, coloca aí o seu pedido, coloca o seu agradecimento, e eu quero orar por você, pela sua família, agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito na sua vida. Então, não deixa de escrever aí qual o seu pedido, qual o seu agradecimento, eu leio cada um deles, oro por cada um deles, tá bom? Então, coloca aí agora o que você pede a Deus e pelo que você é grato a Deus, tá bom? Continuemos orando pelo nosso país, pelo mundo, por essa crise do coronavírus, pelos envolvidos nessa crise do coronavírus. Que Deus dê força aos que estão lutando contra o coronavírus. Que Deus cuide ali, recupere a saúde dos que estão adoentados, não só pelo coronavírus, mas por outras coisas mais. Que Deus conforte as famílias enlutadas, que Deus ajude aqueles que estão passando por crise financeira. Como é triste a gente ver aí essa questão do povo precisando desses R$ 600 do governo, né, e alguns não receberam. As nossas igrejas têm feito muitos trabalhos, doando muitas cestas básicas, doando máscara, doando alimento. Ontem a Igreja de Bela Vista fez um trabalho lindo, levando alimentos para pessoas que estão morando debaixo de lona, e a pessoa não tinha o que comer na janta, e quando entregou ali a marmita, a pessoa louvou tanto a Deus por causa daquela marmita. Então, perceba, gente, às vezes nós temos ali, não está faltando para nós, e não damos valor. E quantas são as pessoas que não têm a janta? Então, se estiver na sua mão, você conseguir ajudar o próximo, essa é a hora de demonstrarmos amor cristão, demonstrarmos humanidade e ajudarmos o próximo, tá bom? Não deixemos de orar por esses que estão sofrendo os efeitos da crise também, tá bom? E agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós iremos falar com Deus. Pai, nós agradecemos, pois temos o teu cuidado paterno conosco, e sabendo, ó Pai, que nas tuas providências o Senhor está agindo para que esse problema se resolva logo, e, acima de tudo, para que o problema desse mundo se resolva logo e possamos ver Jesus voltando e habitar contigo nas mansões celestiais. Mas enquanto estamos nesse mundo, ó Pai, nós rogamos que o Senhor cuide de cada um de nós em nossas necessidades. Atende nossos pedidos e nossos anseios conforme teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, nessa crise, que o Senhor nos ajude a acharmos uma luz no fim do túnel, acharmos uma solução. Cuida, Pai, dos que estão trabalhando contra o coronavírus, cuide dos que estão adoentados, conforte os que estão enlutados, cuida, Pai, dos que estão sentindo muito forte os efeitos da crise, e que o Senhor, ó Pai, nos use para que possamos amenizar o sofrimento do povo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos cristãos na prática, não só de palavra. Ajuda-nos a amarmos na prática, não só de sentimento. E ajuda-nos, ó Pai, a fazermos com que a nossa humanidade fale mais alto nesse momento, em amar o próximo como a nós mesmos. Abençoa-nos para que nesse culto tenhamos um encontro vivo e real contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero desafiar você agora a compartilhar a mensagem de hoje, né? Alguém pode me dizer onde encontro Deus? Tá? Compartilha aí agora essa mensagem, porque um amigo seu que está aí navegando pela internet vai ver que você compartilhou e vai entrar na sua página, vai assistir e vai ter um encontro vivo, real com Cristo. Amém? Então compartilha aí agora essa mensagem que nós vamos iniciar nesse momento, tá bom? Alguém pode me dizer onde encontro Deus? Queridos, procurar é importante, mas não adianta nada procurar no lugar errado. Concorda comigo? Tá? Nós temos que procurar Deus, mas nós temos que procurar Deus da forma certa, da forma correta, onde Deus se revela, tá? Alguns perguntam, você pode me dizer onde encontro Deus? Onde está Deus? Outros, quem sabe, até clama, Deus, Deus, onde está? Deus, Deus, cadê você? Onde está? Onde o Senhor está? Vejam, queridos, desde o barraco mais simples numa favela, até o palácio, a mansão mais rica, desde um governante até aquele que está condenado à morte por uma doença, todas as pessoas buscam a Deus. Todas as pessoas indagam se Deus existe. Todas as pessoas questionam onde está Deus. E muitos questionam se Deus existe, como ele é, o que ele está fazendo, né? Um fato digno de nota é que sempre
a humanidade buscou a Deus? Se você olha para a história, o homem sempre está buscando Deus. A crença em Deus, ela é universal. Todas as culturas, em todas as épocas, creem em Deus. Qualquer período da história, dos povos mais primitivos até os povos mais modernos, em todas as culturas, sempre acreditaram num tipo de divindade, tá? O homem adorava o sol, alguns adoram a lua, estrelas, outros adoram animais, outros adoram outros homens, né? Alguns parecem adorar a si mesmo, mas veja que o ser humano sempre procura algo para adorar. A adoração é inerente no coração do homem, tá? Algumas pessoas ficam frustradas ao buscar algo para adorar e ver a fragilidade disso, e aí começa a dizer, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Ou a pessoa fala assim, prefiro não ter religião, tá? Todos têm necessidade de preencher esse vácuo, esse vazio que existe em seu interior, com algum tipo de divindade. Só que quando você procura preencher esse vácuo com algum tipo de divindade, na realidade o vazio parece ficar maior ainda. Porque esse vácuo, esse vazio no coração do ser humano, ele tem o tamanho e o formato de Deus. O problema é que o homem, ele começa a criar o seu próprio Deus. Para alguns, o seu Deus é o dinheiro. Mata e morre pelo dinheiro. Para outros, o seu Deus é o seu trabalho. Ele sacrifica a saúde, sacrifica a família, sacrifica tudo em prol do trabalho. Para outros, o seu Deus é o sucesso. Para outros, o Deus é a fama. Para outros, o Deus é o sexo. Para outros, o Deus é o álcool, as drogas. Para outros, o Deus é até a comida. Quantas coisas o ser humano coloca no lugar de Deus? E não é à toa que o vazio continua. Esse vazio no coração do ser humano continua. Assim como Adão, você e eu fomos criados para termos comunhão com Deus. Adão tinha comunhão face a face com Deus. E Deus quer ter relacionamento de pai para filho com você e comigo. O problema é que o homem hoje não tem mais como ter esse contato com Deus igual Adão e Eva teve, porque o pecado ele rompeu o relacionamento de Deus com o homem, né? O homem ele tem capacidade de amar a Deus. O homem entende que Deus o ama, mas por causa do pecado esse relacionamento está rompido. O homem não pode mais falar com Deus face a face, até porque se Deus aparecesse para nós do jeito que ele é, com toda a sua glória, ele nos fulminaria. Como o homem não pode mais ter esse relacionamento com Deus face a face, Deus arrumou outras maneiras de se comunicar com o homem, né? E aí vem uma dupla busca. Será que realmente eu posso conhecer a Deus? Será que realmente eu posso encontrar a Deus? É uma dupla busca, porque o homem está buscando a Deus, mas Deus também está sempre, com muito carinho, com muito amor, buscando o homem. A história bíblica nos mostra que após o rompimento do pecado, Deus está sempre correndo atrás do homem. Deus foi atrás de Adão e Eva e Deus continua indo atrás de você, continua atrás de mim. Então, se você está buscando a Deus, quem sabe você entrou aqui na internet agora procurando saber quem pode te dizer onde está Deus, Deus está do seu lado e ele vai se deixar ser encontrado por você. A Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus o encontrarão. E a Bíblia diz que Deus se deixará ser achado. Tá? Então, queridos, a despeito das rebeliões, dos pecados, a despeito de tudo que a humanidade já fez, Deus, ele ama a humanidade com amor, sabe, imensurável, com amor eterno. Ele ama todos nós e Deus, ele nunca abandona o homem. Deus está sempre ali lutando, batalhando para que o homem o conheça, para que o homem se entregue para ele, para que o homem seja salvo. A mais dramática busca de todos os séculos é de Deus pelo homem. Deus busca o homem de tal maneira que ele deixou o céu e a glória e veio ali na pessoa de Jesus morrer na cruz do Calvário para encontrar você, para encontrar a mim. Essa é a busca mais dramática do universo. Deus nos ama, apesar de tudo que nós tenhamos feito. Não importa o que você tem feito, Deus te ama e o amor dele não muda. A Bíblia diz lá em 1 João 4,8, Deus é amor. Deus ele não tem amor, ele é amor. Em Jeremias 31:3 diz, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Em Malaquias 1:2 Deus diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então vejam, queridos, Deus não é alguém que criou esse mundo e chutou essa terra para o canto do universo e se mandou e deixou a gente ali, sabe, a nossa própria sorte. Não, Deus, ele se envolveu tanto com a nossa vida, ele nos ama tanto que ele veio nesse mundo morrer para nos salvar. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Deus, ele fala com você. Deus, ele fala comigo. Você pode ter ficado surpreso por eu dizer que Adão e Eva conversavam face a face com Deus.
Adão e Eva conversavam face a face com os anjos. E aí a pergunta que você faz, e Deus fala comigo? Se Deus fala comigo, onde Ele está? Como eu posso encontrá-lo? Deus, Ele resolveu o problema. O pecado causa separação entre Deus e o homem, mas Deus, Ele falou de si mesmo para nós. Ele não pode vir aqui falar comigo pessoalmente, porque me fulminaria, mas Ele arrumou maneira de se comunicar com você e comigo. Deus, Ele realmente fala conosco? Deus, Ele fala comigo? Deus nos tem falado desde o início. No Éden, Adão ouvia a voz de Deus, via a face de Deus. O pecado causou separação entre Deus e o homem, mas Deus continua buscando o homem, Deus continua buscando se comunicar com você e comigo, e Deus, Ele fala conosco todos os dias. Deus fala conosco pela natureza, pela consciência humana, pela Bíblia e através da pessoa de Jesus. Pela natureza, Deus nos fala da seguinte maneira: você olha para a natureza fala da existência de Deus, seja no choro de uma criança, ou seja, no lindo canto de um pássaro. Olha a ordem que existe na natureza. Olha a perfeição, a beleza, a inteligência. Muitos cientistas estão se afastando da ideia de evolucionismo e estão se aproximando da ideia do design inteligente, porque eles olham para toda a perfeição da natureza e olha que nós estamos falando de uma natureza maculada pelo pecado. Mesmo na natureza maculada pelo pecado, há muita perfeição. E os cientistas estão dizendo, no design inteligente, que tem uma mente inteligente por trás da criação da Terra. Não faz sentido a Terra vir de um Big Bang, de uma explosão, porque explosão não gera vida. Explosão não gera perfeição. E explosão gera caos, destruição, morte. Quando você olha para a natureza fala de um Deus inteligente que a criou. E mesmo a natureza maculada pelo pecado, ainda assim, ela tem ali a digital de Deus. Olha a complexidade, o detalhe de uma única flor. Sabe quantas cores, tamanhos, cheiro das flores? Tudo isso mostra que é uma obra de Deus. Deus fala ao homem pela regularidade das estações do ano. Sabe, primavera, verão, outono, inverno. Deus está falando com você em cada mudança de estação do ano. Pelo movimento do sol, da lua, das estrelas. Pelo equilíbrio dos elementos no ar. Se tivesse mais oxigênio nessa terra, ela explodiria. Se tivesse menos oxigênio, nós todos morreríamos ali, sabe, sufocados. Se a terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, ela queimaria. Um pouquinho mais longe do Sol, ela congelaria. A terra está na distância correta do Sol. A Terra está se movimentando numa velocidade altíssima. Já pensou se ela freasse? Haveria tsunamis, tudo mais. Já pensou se ela começasse a andar um pouco mais rápido? Quanta tragédia teria? A Lua, ela está assim, na proximidade, na distância correta da Terra. Mais próxima da Terra, ela poderia ser atraída pela gravidade da Terra e cair na Terra, ou grandes ondas poderiam acontecer e inundar tudo. Mais longe da Terra, a Lua se perderia no espaço. Vejam só nossa Via Láctea, os planetas girando em torno do Sol na sua perfeita órbita, sem adiantamento, sem tardança, sem sair da sua órbita. Imagine se um planeta vem para cima da Terra. Tudo isso funcionando com perfeição. Você olha para isso e fala assim, isso é acaso? Não tem como. Tem uma mente inteligente por trás da criação do universo e manutenção do universo e da vida. O Salmo 19, versículos 1 e 2, se você tiver sua Bíblia e quiser abrir aí, Salmo 19, versículos 1 e 2, olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 19, versos 1 e 2. Salmo 19, versos 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Napoleão Bonaparte, uma vez com seus soldados no mar, ele olhou para o céu, para soldados dele que se diziam ateu, e Napoleão disse: tem como alguém olhar para o céu, para as estrelas, e ainda continuar ateu? Os céus proclamam a glória de Deus. Queridos, nós temos, os cientistas dizem que nós temos no universo cerca de 100 bilhões de galáxias. Cada galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas. Tudo na sua perfeita órbita, sem se deslocar. Imagine uma Via Láctea se chocar com uma galáxia se chocar com outra. Que tragédia que seria, mas elas estão lá. Ó.
Os cientistas dizem 100 bilhões de galáxias, cada uma delas com 100 bilhões de estrelas e uma quantidade inumerável de planetas, tudo na sua perfeita órbita. Isso não veio de um caos. Isso não veio de explosão. Isso não veio do nada, assim, sem uma mente inteligente por trás. O funcionamento do universo mostra que há uma mente inteligente por trás. Há um Deus inteligente que controla tudo isso. Existem tantas moléculas numa gota de água que se você transformasse cada molécula dessa numa partícula de areia, numa areia, num grão de areia, você poderia pavimentar uma estrada de 4.500 quilômetros. Você consegue imaginar isso aí? Numa molécula de água, numa gota de água tem tantas moléculas que se você transformasse isso em grão de areia, cada molécula, você pavimentaria uma estrada de 4.500 quilômetros. Olha a complexidade numa única gota de água. Romanos 1, verso 20, eu quero ler com você agora. Abra sua Bíblia aí se você tiver fácil. Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 20. Aqui diz assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vejam, queridos, a Bíblia diz que as pessoas são indesculpáveis se não acreditarem em Deus. Porque os atributos de Deus você percebe na natureza. Você percebe num pássaro que voa, você percebe na abelha, você percebe nas flores, você percebe nos frutos, você percebe na água, no ar, em tudo você percebe os atributos de Deus. E o texto diz, por isso os homens são indesculpáveis se não acreditarem em Deus. Deus nos fala através da natureza, mas nós não podemos conhecer totalmente a Deus ficando debaixo de um pé de maçã, por exemplo, debaixo de uma árvore. Aí nós vamos para a segunda maneira que Deus fala conosco. A segunda maneira que Deus fala conosco é pela nossa consciência. O que é consciência? O dicionário nos diz o seguinte: é o senso do certo e errado. Ideias e sentimentos que dizem quando a pessoa está agindo certo e advertem acerca do errado. Então, todo ser humano tem consciência. Até aqueles que dizem que não creem em Deus, eles têm consciência. Quem colocou nele essa consciência do certo e errado? Porque se a pessoa não tivesse consciência, e alguns parece que não tem, né? O mundo seria pior do que já é. Por que o mundo não é pior do que já é? Porque tem uma consciência, sabe? A consciência diz o que é certo ou errado. Deus se revela em nossa consciência, sabe? Com mansidão. Ele leva-nos à direção correta, a saber o que é certo e errado. A consciência, às vezes, ela também é um nosso pior inimigo, porque a consciência é culpada, que não se perdoa, aquela inquietação agonizante, às vezes pode ser o nosso pior inimigo. Mas Deus fala aqui, na nossa consciência. Eu quero ler outro texto com vocês, Romanos 2, versos 14 e 15. Romanos 2, versos 14 e 15, falando sobre consciência, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Percebam, queridos, até o que não é religioso, o que não tem lei, agem de conformidade com a lei que está no coração, na consciência. Eles servem de leis para si mesmo. Veja, ali diz a consciência, ou acusa, ou defende. Todas as culturas que você estuda, você percebe que ela tem uma moralidade, ela tem uma ética, ela tem um entendimento do que é certo ou errado. Quem colocou essa moralidade, essa ética, o que é o certo ou errado no coração dela? Deus colocou no coração, colocou na mente ali o vislumbre da lei de Deus. E é por isso que mesmo nas culturas assim mais afastadas, você vê moralidade, você vê ética. Por quê? Porque Deus colocou isso no coração das pessoas. Continuando aqui, como eu já falei, até mesmo as pessoas que não são crentes, que se dizem ateus, elas percebem a existência de uma força orientadora, uma força no seu interior, que orienta o seu interior para o bem, mostrando o que é certo e o que é errado, mostrando para você se você está no caminho certo, se está no caminho errado. Algumas pessoas nem acreditam em Deus, mas mesmo assim elas têm um senso do que é correto,
que às vezes é mais forte do que aquele que acredita em Deus. Quem colocou esse senso do que é correto nela? Foi Deus. Essa é a segunda maneira de encontrarmos a Deus, pela consciência. Terceira maneira de encontrar Deus. Deus fala conosco através das Escrituras. A Bíblia, ela é o livro da revelação de Deus para nós. Deus se revela através das páginas das Escrituras. A Bíblia, ela é singular nas suas informações e ensinos, na maneira em que ela foi preservada ao longo dos séculos. O diabo já tentou destruir a Bíblia de todas as maneiras, mas Deus protegeu ela. Por quê? Porque ela é a revelação de Deus para nós. Jesus, ele citava o Antigo Testamento. Os apóstolos citavam o Antigo Testamento muitas vezes. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que Jesus, os apóstolos e os personagens bíblicos valorizavam a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E eu quero ler 2 textos com vocês aqui. O primeiro está em segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E aqui nos diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Perceba, queridos, toda a Escritura é inspirada por Deus e é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21 diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. A Bíblia não é coisa de homens. A Bíblia é coisa de Deus, ela é divina. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então vejam por que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou a Bíblia. Deus escolheu homens. Deus os inspirou para transmitir a Bíblia para nós, transmitir a vontade dele na linguagem humana. E na Bíblia, Deus se revelando a nós. Use esse instrumento de comunicação de Deus para falar com você. Use a Bíblia. Leia a Bíblia com calma, com tranquilidade. Estude a Bíblia. Memorize passagens da Bíblia. Se você estudar a Bíblia, ela vai modificar inteiramente a sua vida. Ela vai mudar cada área de sua vida. Ela vai mudar o seu casamento. Ela vai mudar o seu relacionamento com os filhos. Ela vai mudar o seu relacionamento com o dinheiro. Ela vai mudar o seu relacionamento consigo mesmo. Ela vai mudar o seu relacionamento com a sua saúde. Ela vai mudar o seu relacionamento no trabalho, na escola, em todo lugar. Sabe, leia a Bíblia, memorize, esteja em contato com a Bíblia e ela vai mudar a sua vida para melhor. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é um livro que opera uma mudança no seu coração, na sua mente. Ela muda você por completo. Essa é a terceira maneira de você encontrar Deus, através das páginas da Bíblia. E a quarta maneira de você encontrar Deus, Deus fala conosco através de Jesus Cristo. Deus nos fala com clareza na pessoa do Filho. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E olha o que diz Hebreus 1, versos 1 e 2. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 1, versículos 1 e 2. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vejam, queridos, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Gálatas 4, verso 4, diz que na plenitude do tempo, Jesus veio a esse mundo. E ele vem nesse mundo para mostrar como é Deus, mostrar o amor de Deus. Alguns olham para o Antigo Testamento e falam: mas no Antigo Testamento, o Deus lá parece que é um Deus iracundo, Deus nervoso e tudo. Mas, gente, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é Jesus, sabe, ali demonstrando esse Deus. Quando você vê alguns atos de Deus no Antigo Testamento, mas você tem que ver assim quanto tempo Deus tolerou o povo, até chegar ao limite da paciência de Deus. Ele, com muita misericórdia, com muito amor, ele tolera muito o ser humano, as ações dele, esperando que se arrependa. Tá? Mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, que trabalha, age pela sua salvação. Lá naquela pequenina cidade no Oriente Médio, lá em Belém, Jesus nasceu como menino, cumprindo-se Miqueias 5:2. Ali, Deus foi personificado, manifesto em forma de carne, ele se encarnou, ele se tornou um conosco. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco, ele se fez um conosco. Jesus pisou nessa terra.
Jesus sujou os pés na poeira dessa terra. Jesus bebeu a água que bebemos. Jesus comeu a comida que comemos. Jesus passou por tantas coisas nessa terra. Ele veio, Deus, habitar conosco nessa terra. Jesus é a manifestação de Cristo, sabe? De Deus em pessoa. Deus entre os seres humanos. As Escrituras dizem que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não era só um homem, ele era Deus homem, 100% Deus, 100% homem, toda a plenitude da divindade nele. É nessa forma que Jesus revelou Deus completamente para nós no nosso mundo. Você deseja saber como Deus é? Olhe para Jesus. Veja Jesus nas páginas dos evangelhos e ali você vai ver o retrato fiel de Deus. João 1,14 diz: "E o Verbo se fez carne." Veja só, e habitou entre nós. Jesus se encarnou e habitou entre nós. Jesus, lá em João 14, verso 1, ele diz: "Credes em Deus, crede também em mim." A sequência da fé é esta: crê em Deus e crê em Jesus. Se cremos no que Deus fez e no que Deus disse, nós também temos que crer naquele que Deus enviou. Nós temos que crer em Jesus. Agora, como podemos crer? João 20, verso 31 diz assim, ó: "Estes, porém, os milagres que Jesus fez, né? Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Como crer em Cristo? Por todos os milagres, por todas as maravilhas, por tudo que ele fez. Crer em Cristo porque ele veio a este mundo, ele morreu, ele descansou por 3 dias na sepultura e ele ressuscitou. Crer em Jesus porque ele foi no céu e está preparando lugar para nós e logo, logo virá nos buscar. Você crê no que Deus fez, você crê no que Deus disse, creia também em Jesus, enviado por Deus para morrer nesse mundo, para dar a vida nesse mundo, para pagar o preço pelo seu e pelo meu pecado, para receber a nossa condenação, para nos dar a vida eterna. Jesus veio nesse mundo mostrar que Deus é um Deus que se entrega. Olha o que diz João 3,16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna." Esse é o Deus que nós temos, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor. É um Deus que nos ama tanto a ponto de dar seu Filho, para que se você conhecendo, crendo, e, sabe, aceitando Jesus, tenha a vida eterna. Queridos, quando vamos a Jesus, o desconhecido se torna conhecido e nós experimentamos a Deus. Nós não podemos dizer para você o tamanho de Deus, a cor de Deus, essas especulações que muitos têm, mas nós podemos dizer que você pode sentir a Deus. Você pode sentir a Deus através da oração. Você pode sentir a Deus no estudo da palavra dele. Você pode sentir a Deus num louvor. Você pode sentir a presença de Deus. Assim como você não consegue ver o vento, mas sente. Você não vê a Deus, mas você sente quando você está na presença de Deus. Deus, ele se revela a nós. Você pode encontrar a Deus. Você pode encontrar a Deus na natureza. Você pode encontrar a Deus pela sua consciência. Você pode encontrar a Deus pelas palavras da Bíblia. Você pode encontrar a Deus na pessoa de Jesus. Deus, ele quer se mostrar para você hoje. Deus, ele quer que você o encontre hoje. Deus quer que você o encontre todos os dias, mas você precisa buscar no lugar correto. Olhe para a natureza, olhe para a sua consciência, olhe para a Bíblia, olhe para Jesus e tenha um encontro vivo e real com Jesus todos os dias. Um encontro vivo e real com Deus todos os dias. Sabe, queridos, ao encontrar a Deus todos os dias, você começa um relacionamento com Ele. Um relacionamento de pai com filho, um relacionamento de amor. E um dia, Jesus vai vir buscar todos os que se relacionaram com Ele. Jesus vai dizer: "Vinde, benditos do meu Pai, vinde, meus amigos, vinde, meus filhos." Todos nós que tivermos um relacionamento com Jesus, um dia estaremos com Ele nas mansões celestiais. E hoje, nós não vemos Jesus face a face, mas lá nas mansões celestiais, quando a natureza pecaminosa for tirada de nós, quando tivermos apenas a natureza espiritual, nós vamos poder ver a Jesus face a face. Nós vamos poder ver a Deus. Nós vamos poder abraçá-lo. Nós vamos poder, sabe, ver as marcas nas mãos de Jesus. Nós vamos poder beijá-lo. Nós vamos poder sentir o cheiro de Jesus. Nós vamos poder, sabe, ter contato com Jesus, assim como temos com o nosso Pai nessa terra, com a mãe, com os irmãos, com os amigos. Nós vamos ter um relacionamento muito íntimo e próximo com Jesus por toda a eternidade. Eu quero continuar conhecendo Deus aqui, porque um dia eu quero ter esse relacionamento maravilhoso com Deus no céu. E você?
Quer encontrar a Deus todos os dias aqui? Através da oração, da Bíblia, da natureza, da consciência, da pessoa de Jesus? Quer ter esse relacionamento com Deus aqui e um dia se relacionar com Deus no céu? Se você quer, eu quero que você escreva aí embaixo. Eu quero me relacionar com Deus todos os dias aqui e um dia morar com Ele no céu. Escreva só isso. Eu quero me relacionar com Deus todos os dias aqui e um dia quero morar com Ele no céu. Um dia quero abraçá-lo no céu, quero beijá-lo no céu. Eu quero, sabe, ficar ali grudadinho com Jesus no céu. Se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Querido Pai, grandioso Deus, nós agradecemos, Senhor, pois apesar do pecado romper o relacionamento entre Deus e o homem, o Senhor resolveu esse problema, se manifestando pela natureza, se manifestando através da nossa consciência, se revelando através da Bíblia e nos mostrando como o Senhor é na pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, pois através de Jesus o Senhor aproximou o céu de nós. Através de Jesus, o Senhor nos ligou a Ti novamente. E com uma das mãos, Jesus nos segura, com outra das mãos, Jesus segura o Senhor. E assim, em Jesus, nós temos aquela reconciliação que o apóstolo Paulo tanto fala. Nós, em Jesus, somos reconciliados com Deus. Em Jesus, nós somos amigos de Deus. Em Jesus, nós somos íntimos de Deus. Em Jesus, nós somos filhos de Deus. E nós agradecemos, ó Pai, pois em Jesus nós podemos comungar, nos relacionar contigo novamente. Queremos, Senhor, encontrar o Senhor todos os dias aqui na nossa vida, nessa terra, porque um dia queremos encontrar o Senhor face a face, abraçá-lo, beijá-lo e adorá-lo. Por favor, Senhor, se manifesta a nós através do teu Santo Espírito todos os dias e nos prepara para morarmos contigo no céu. Que o Senhor abençoe a decisão de cada pessoa que foi tomada aqui, abençoe cada família representada pelas pessoas que estão assistindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos. Temos nosso próximo encontro aqui marcado para amanhã, às 19 horas da noite, e amanhã vamos estudar o tema R$ 100 por um texto perdido. Que texto perdido é esse que vale R$ 100? Tá? É o tema de amanhã, às 19 horas. R$ 100 por um texto perdido. Espero por você. Um grande abraço, tenha um bom restante de sábado, que Deus abençoe você e sua família. Amém.